Então, pessoal, vamos analisar aqui um pequeno trecho, certo? De um texto. E a gente vai analisar justamente os tipos de argumentos, as estratégias argumentativas, os mecanismos linguísticos, certo? Eu acho interessante a gente fazer uma reflexão desses mecanismos, dessas estratégias argumentativas de alguns trechos de textos, né? Então, vamos ler primeiro. O número de pessoas desempregadas no mundo deve aumentar este ano para 190,5 milhões, embora o subemprego afete mais do que o dobro de pessoas, de acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, publicado no dia 20 de janeiro passado. O problema decorre do fato de a força de trabalho aumentar proporcionalmente ao crescimento da população e não estarem sendo criados empregos suficientes para absorver os recém-chegados ao mercado de trabalho. Não bastasse isso, o Fórum Econômico Mundial já havia divulgado um estudo que afirma que, em 2025, mais da metade das tarefas executadas em ambiente de trabalho serão feitas por equipamentos eletrônicos. Hoje, essas máquinas já fazem 29% de todas as tarefas desempenhadas nas empresas. Bom, a gente observa aqui que o autor ele introduz alguns tipos de argumentos, certo? Primeiramente aqui temos um argumento por evidência. Quando o autor ele já traz uma contextualização atual do tema. Quando ele fala, o número de pessoas desempregadas no mundo deve aumentar este ano para 190,5 milhões. Nós observamos que ele trouxe uma contextualização atual do tema e, de fato, ele traz um argumento por evidência. O que significa argumento por evidência? O argumento por evidência é quando o escritor ele leva ao leitor a um entendimento comum em cima de um fato, certo? Em cima desse fato. Então, a gente observa. E só lembrando bem, o autor também ele traz referência de dados, né? Ele traz uma referência argumentativa. Por exemplo, quando ele cita a Organização Internacional do Trabalho, quando ele cita também o Fórum Econômico Mundial, e ele divulga alguns dados em relação a isso. Então, também temos fatos, né? Quando ele fala que o número de desempregos deve aumentar este ano, temos um fato recente, né? E também temos uma referência de dados, certo? Um argumento por referência, né? Quando ele traz alguns exemplos de acordo com o relatório da Organização Internacional do Trabalho ou do Fórum Econômico Mundial, né? É interessante também a gente refletir um pouco sobre o mecanismo linguístico dos pronomes demonstrativos, né? Por exemplo, este é um pronome demonstrativo e aí o pronome demonstrativo ele tem a função também de trazer uma marcação temporal. Por que uma marcação temporal? Quando ele fala este ano, é porque é o ano presente, né? O ano que nós vivemos agora, o momento presente, né? Então, o pronome demonstrativo ele tem essa função de fazer uma marcação temporal do tempo. No caso aqui, ele contextualizou de forma atual o tema, certo? Outro detalhe também, o pronome demonstrativo ele funciona também como um exemplo de coesão textual, quando ele retoma um argumento anterior já mencionado, certo? No caso aqui, no segundo parágrafo, temos esse detalhe aqui do pronome demonstrativo isso, certo? E não bastasse isso, isso o quê? Isso se refere ao argumento anterior, certo? A palavra isso, ela se refere a esse argumento aqui anterior. Isso, na verdade, é um pronome demonstrativo e ele funciona aqui como elemento de coesão textual. Uma coesão por referência, certo? Uma coesão por anáfora. Quando a gente fala de coesão por anáfora, é porque a coesão por anáfora ela cumpre justamente o papel de retomar o argumento anterior através do uso de pronomes ou com outras palavras, certo? No caso aqui, temos o pronome demonstrativo isso, certo? A gente também tem que ficar atento à forma como ele traz essa contextualização atual do tema a partir do uso do advérbio hoje. Hoje é um advérbio de tempo, certo?
Então, a forma também como ele traz essa contextualização atual do tema a partir do advérbio hoje. Mas também podemos utilizar outras palavras. A gente pode utilizar hoje, atualmente, recentemente, que são advérbios de tempo, né? Que tem a função também de fazer uma marcação temporal, certo? Quando ele coloca aqui essas máquinas, mais uma vez o pronome demonstrativo essas, né? Ela também é um elemento de coesão textual, porque ela se refere ao argumento anterior que significa o argumento anterior que é equipamentos eletrônicos, né? Então hoje essas máquinas, então a gente percebe que tanto o pronome demonstrativo ele cumpre a função de marcação temporal, como também um elemento de coesão textual, ok? Vamos para o segundo. Então vamos analisar aqui esse segundo exemplo de um trecho de uma introdução de uma redação, certo? Com o avanço da biotecnologia, da engenharia genética, da nanotecnologia, das ciências da computação e da neurociência, uma grande transformação pode estar prestes a acontecer, a revolução do transhumanismo ou mesmo do pós-humanismo. O que significa isso? Basicamente, que os indivíduos da espécie humana podem ser aprimorados a ponto de ter suas capacidades aumentadas pelo implante de chips, que potencializam o funcionamento do cérebro ou de outros dispositivos que aumentem suas faculdades físicas, tornando-os, por exemplo, mais fortes ou velozes. Além disso, seria possível impedir doenças, retardar o envelhecimento e até evitar a morte. Olha, pessoal, veja que interessante. A gente já chama atenção pelo uso da pergunta retórica. O que é pergunta retórica? A pergunta retórica é uma estratégia argumentativa que é muito comum na redação, quando o autor basicamente ele traz uma pergunta, ele traz um questionamento, né? O que significa isso? E na verdade ele vai fazer uma ratificação do argumento anterior, né? Então ele vai explicar que o transhumanismo significa que a espécie humana pode ser aprimorados a ponto de ter suas capacidades aumentadas pelo implante de chips, né? Outra coisa também, outro detalhe também interessante, é a forma como o autor ele contextualiza o tema de forma atual, a partir do uso desse tipo de argumento, com o avanço da biotecnologia, da engenharia genética, da nanotecnologia e da ciência da computação, da neurociência. Então nós percebemos aqui que o autor, ele de fato, ele contextualiza o tema de forma atual, certo? Outro detalhe também interessante que o autor ele também utiliza o uso de pronomes demonstrativos, né, com a ideia de trazer uma coesão textual. No caso aqui temos o que significa isso. Isso ele retoma o argumento anterior, né? Como eu falei antes, o pronome demonstrativo ele tem a função de retomar o argumento anterior, que é um elemento de coesão textual. Temos também essa outra estrutura aqui, além disso, né? Além disso, quer dizer, ele acrescenta mais uma informação, mas o disso ele faz uma referência ao outro argumento anterior, né? Então, a gente percebe que o uso de pronome demonstrativo ele tem a função de fazer de trazer um elemento de coesão textual, de retomar os argumentos anteriores, ok? Interessante também que essa palavrinha aqui, basicamente, o autor utiliza também advérbios de modo, certo? E utilizamos muito na redação esses tipos de advérbios. Basicamente, ou então fundamentalmente, primordialmente, vírgula. Está utilizando muito essa palavra terminado em mente, que são advérbios de modo, certo? Vamos chamar aqui detalhe também para uma palavrinha que o autor utilizou, a ponto de ter. Então, quando ele fala que os indivíduos da espécie humana podem ser aprimorados, né? Ele também introduz uma ideia de consequência, né? A ponto de ter suas capacidades aumentadas pelo implante de chips, né? Esse a ponto de ele pode ser substituído por algumas conjunções consecutivas que expressam consequência, como no caso de modo que, de sorte que, de forma que são algumas conjunções consecutivas
que expressa a ideia de consequência. Ok, pessoal? Então, aqui temos, basicamente, o tipo de argumento mais comum aqui desse trecho é o argumento por evidência. O que significa, professor, esse argumento por evidência? O argumento por evidência é quando o escritor, o autor daquele texto dissertativo, ele leva o leitor ao entendimento comum em relação a determinado fato ou tema. Né? Ele leva ao leitor a um certo consenso comum em cima de determinado fato ou tema. No caso aqui, ele leva a convicção comum em relação ao avanço da biotecnologia, da engenharia genética, da nanotecnologia e da ciência da computação e da neurociência, né? Que é de fato um avanço concreto, um avanço que vem acontecendo nos últimos anos, né? Então, esse tipo de argumento se chama argumento por evidência, que está bastante evidente esse fato, essa lógica, né? Esse é um ponto fundamental que o autor traz para a gente, certo?